Deus amado, queremos agradecer o teu nome, queremos te agradecer e nos colocar diante do Senhor para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, pedir que o Senhor fale grandemente conosco. Estamos aqui, Senhor, entendendo que o Senhor pode transformar a nossa vida hoje, o nosso relacionamento, a nossa maneira de perceber as coisas espirituais. Então, ó Deus, opera, que o Senhor cresça, que eu diminua, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então nós vamos nessa noite continuar a exposição que temos feito no livro de Apocalipse. Na semana passada nós conseguimos concluir o capítulo 1 e nós tivemos analisando a visão que João teve da igreja, mostrando o valor da igreja de Deus, sendo descrita como um candeeiro de ouro segurado pela mão direita do Senhor. Notamos também a descrição feita de Jesus Cristo, uma descrição bem ampla, com pelo menos 10 características que nós estivemos notando. Se você perdeu a pregação, se você não teve a oportunidade de estar conosco, então os CDs estão disponíveis aí, depois você pode buscar, ouvir e se inteirar da mensagem passada. Nós vimos também a reação de João diante da imagem do Cristo exaltado. Nós vimos que João se quebranta, nós vimos que o apóstolo João perde as forças diante desse Deus maravilhoso. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e vamos estudar a primeira carta, a carta que Jesus Cristo então faz para a igreja de Éfeso. Então abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Se Deus nos permitir, estaremos expondo todo o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É no mínimo curioso saber que o nome desta cidade, Éfeso, significa literalmente desejo, significa desejar ardentemente algo. E qual era o problema com a igreja de Éfeso? É que ela não desejava mais, o coração dela não pulsava mais, ela não amava mais a Deus. Que contraste nós encontramos logo de início com a igreja de Éfeso. Éfeso, para que os irmãos tenham a devida noção, era a maior, a mais rica cidade da Ásia. Não era por acaso que essa cidade era conhecida na Ásia como a Feira das Vaidades, porque ali você encontrava tudo o que precisasse para alimentar o seu ego, para alimentar o seu orgulho. Aquela cidade tinha uma população de cerca de 300 mil pessoas, algo muito próximo do que nós temos aqui em Juazeiro do Norte. E os historiadores falam de um festival
que acontecia uma vez por ano, chamado Festival das Primaveras. E esse Festival das Primaveras chegava a atrair para a cidade cerca de 500 mil turistas, ou seja, a cidade mais que dobrava de habitantes neste período. Era um período bem tumultuado na cidade de Éfeso. É algo bem parecido com o que acontece aqui na cidade de Juazeiro na época das romarias, né? Onde falta água até para os moradores, justamente por causa do número de pessoas que tem que ser suprido. Então nós entendemos um pouco de Éfeso. Nós estamos mais perto de Éfeso do que nós imaginamos. Nós vamos notar isso à medida que a descrição for feita. Quando nós pensamos nessa cidade de Éfeso, nós estamos lidando com o maior centro religioso da Ásia. No livro de Atos, capítulo 19, nós temos a descrição feita ali a respeito do culto à deusa Diana, algo grandioso, algo que movimentava muito a economia de Éfeso. Tanto que o apóstolo Paulo, ele foi criticado, foi perseguido porque ele estava acabando com um negócio em Éfeso quando as pessoas se convertiam. As pessoas se convertiam, deixavam de alimentar o comércio de imagens na cidade e Paulo começou a ser perseguido por causa deste ministério. Quando nós falamos de Éfeso, nós estamos falando de uma cidade muito rica culturalmente. A cidade de Éfeso tinha uma biblioteca de aproximadamente 12 mil volumes, 12 mil papiros. Isso é grande. Isso não é tão pequeno quanto nós imaginamos. Ainda mais quando nós falamos do primeiro século. Só para que os irmãos tenham uma noção, se você já foi na biblioteca do Seminário Batista do Cariri, é aproximadamente isso que nós temos. Então, isto já existia na cidade de Éfeso, uma biblioteca pública assim. Havia um anfiteatro na cidade, já muito bem movimentado, muito bem quisto, e existia lugar para cerca de 25 mil pessoas. Você pode encontrar fotos ainda dos registros desse anfiteatro, de torres. Você pode encontrar ainda os resíduos da cidade de Éfeso, hoje na Turquia. Na realidade, a cidade de Éfeso é o maior acervo que nós temos arqueológico daquela época. O que mais impressiona na cidade de Éfeso é que é numa cidade promíscua, numa cidade movida por uma economia religiosa, numa cidade onde havia inclusive uma prostituição cultural, muito parecido com o que acontecia na cidade de Corinto. Nós temos ali uma igreja. Deus resolve manifestar o seu amor, a sua benevolência. Deus resolve manifestar a sua misericórdia em Éfeso através de um candeeiro, através de um farol. Deus não deixou aquela cidade em completas trevas. Isto é amor de Deus, porque Deus deixa para aquela cidade uma igreja que poderia direcionar, que poderia mostrar a verdadeira luz em Cristo Jesus. Notamos que o conteúdo desta carta que nós acabamos de ler enfatiza que Jesus caminha por entre as suas igrejas. O que isso significa? Nós estivemos estudando na semana passada que isto aponta para o cuidado de Deus, aponta para um Jesus Cristo que não está apenas lá no céu, como muitas vezes a nossa mente o restringe, mas um Jesus Cristo que está entre nós, agindo no nosso meio, um Jesus Cristo que inclusive está aqui hoje, nos ouvindo e conhece nossa mente, conhece o nosso coração, um Jesus Cristo que assenta nos bancos dessa igreja, que sobe aos púlpitos desta igreja, que está com aqueles que ensinam, que está com todos nós. Então, quando Jesus Cristo descreve a sua presença na igreja, ele descreve como alguém que está presente na igreja. É por isso que não faz nenhum sentido alguém dizer que está de mãos dadas com Jesus, alguém dizer que tem um relacionamento íntimo com Jesus, mas não quer saber de igreja, não quer ter um relacionamento íntimo com a igreja,
não quer estar de mãos dadas com a igreja. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, na carta à igreja de Éfeso, diz: eu estou no meio da igreja, eu valorizo a igreja. Por isso nós precisamos repensar o nosso conceito sobre igreja. O texto também afirma que Jesus conserva na mão direita as 7 estrelas. Nós vimos que estas estrelas equivalem aos anjos que aparecem no capítulo 1. Fala dos anjos, fala das estrelas, e na realidade a ideia está voltada para os mensageiros, aqueles que trariam a mensagem para a igreja. Estes mensageiros, estas estrelas, esses anjos que estão aqui, eles estão na mão direita do Senhor, estão resguardados, estão sob o controle dele, e eles foram dados à igreja para que eles pudessem instruir as igrejas, para que eles pudessem mostrar e apontar para o Senhor, para que a igreja pudesse se voltar para o Senhor, amar o Senhor. Então Deus coloca pessoas, líderes assim nas igrejas, para que as igrejas então possam ter um direcionamento a respeito de quem é Deus. É importante também entender que quando nós falamos desses mensageiros ou desses anjos, estrelas, nós estamos lidando ou estamos se referindo a pessoas que fazem parte da igreja. É interessante notar que quando as cartas são direcionadas, a primeira pessoa que é mencionada é o anjo ou a estrela. Ao anjo da igreja escreve, ou seja, é uma mensagem que é dada para esse líder, para esse mensageiro, para que esse mensageiro possa transmitir à igreja. Isto aponta, isto nos ensina que líderes, pastores, têm uma grande responsabilidade. A mensagem vem primeiramente para ele nesse sentido. A pregação que ele vai entregar para a igreja precisa primeiramente falar ao coração dele, mudar a vida dele. Aquelas mensagens, aquelas cartas que seriam lidas para as igrejas, primeiro seriam lidas pelos mensageiros, e após isso a igreja receberia então o impacto. Quando a crítica vem para a igreja, o primeiro a receber a crítica é o líder. Não tem como fugir disso, não tem como se esconder disso. Todas as exortações que vão ser feitas aqui, os primeiros a receber foram os anjos, os mensageiros, os pastores. Os elogios também, graças a Deus, né? Recebem também pela igreja e estão junto com a igreja. O elogio da igreja é o elogio do pastor. A exortação para a igreja e a exortação também para o pastor, estamos juntos, não há como desvincular, não há como ter essa ideia, é o pecado da igreja. Nós já estudamos o livro de Neemias e vimos que quando Neemias se quebranta diante de Deus, jejua e pede perdão pelos pecados, ele se inclui juntamente com o seu povo, mesmo não estando em Israel. Ele também estava pecando, porque havia pecado no arraial, havia pecado no meio da igreja. O seu pecado é meu. A exaltação de Deus é também para a minha vida e para a sua vida, e os elogios também são nossos. E é assim que nós devemos pensar no ministério pastoral e igreja. Tiago, eu não vou ler o texto, mas para você que está anotando, Tiago capítulo 3, versículo 1, já nos dá esta instrução, quando nos diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É exatamente isto, vai receber maior juízo, está à frente, é o primeiro a receber o juízo, é o primeiro a receber a exortação. Por isso eu clamo, eu peço, eu suplico com as suas orações, que eu sou o primeiro a receber muitas das vezes estas exortações, e como estas cartas do Apocalipse têm falado fortemente ao meu coração. Espero que fale também ao coração da igreja. Depois dessa introdução, depois de Jesus se apresentar como aquele que está no meio da igreja, como aquele que mantém na mão direita então as estrelas, e apresentar, nos revelar também a respeito da própria igreja, da ênfase sobre a igreja e as estrelas, nós entramos numa seção nesta carta de elogios e exaltações. São os pontos fortes e os pontos fracos
das igrejas. Nós iremos notar 7 igrejas. Vamos aprender com 7 igrejas. E qual é o propósito? É que nós olhemos para estes pontos fracos e possamos nos autoavaliar. Será que os elogios que estão sendo feitos para a igreja de Éfeso são também os elogios que Deus faria para nós? Faria para a igreja de Canaã? Será que as exaltações de Deus também não nos cabem? As exaltações que foram feitas àquelas igrejas também não nos diz respeito? Por isso precisamos ouvir essa pregação em ato de reflexão, pensando, meditando a partir de cada elogio. Será que isso condiz com a minha vida? Será que isso condiz com o meu procedimento? Condiz com a minha igreja? Escute essa mensagem, orando a Deus, para que Deus possa revelar ao seu coração os seus pontos fracos e fortes, a partir do que nós iremos notar. No versículo 2, do capítulo 2, nós temos aí o primeiro elogio. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. O primeiro, conheço as tuas obras. A palavra obras, que aparece aqui, é uma palavra bem genérica nas Escrituras. Ela é bem abrangente, ela serve e é usada para servir a muitas coisas. Mas neste caso específico, ela está se referindo ao serviço cristão, ao agir do cristão em prol do reino. Jesus está afirmando que a igreja de Éfeso, aos olhos dele, é uma igreja ativa, é uma igreja que realmente trabalhava, uma igreja que não estava fazendo corpo mole. Nós conhecemos essa expressão? Uma igreja que não cruzava os braços diante do serviço que tinham para fazer. Seria equivalente a uma igreja dos nossos dias, com muitos eventos, retiros, passeios, vigílias. Uma igreja dos nossos dias com muitos departamentos e todos estes ativos, funcionando. Então, departamento de casais, departamento infantil, jovens, sociedade masculina, feminina, discipulado, evangelismo, congregações, o próprio culto de adoração, escola bíblica dominical, o nosso culto de domingo à noite, tudo funcionando, todos envolvidos, todos disciplinados para que essas programações acontecessem da melhor maneira possível. Assim é a igreja de Éfeso. Nós temos uma ligação interessante entre a palavra obras e a palavra labor no texto. Conheço as tuas obras, versículo 2, tanto o teu labor. O que isso significa? Nós temos agora o como aquela igreja servia. Não significa apenas que a igreja de Éfeso era uma igreja servidora, mas a igreja de Éfeso servia como agradava a Deus, e isto é importante. A igreja de Éfeso trabalhava com labor, com afinco. Ela não fazia a obra de qualquer jeito. A igreja de Éfeso não fazia suas programações de maneira relaxada, desorganizada. Mas a igreja de Éfeso fazia o seu trabalho com labor. A palavra labor significa literalmente dedicação, um trabalho árduo. Era de fato uma igreja que servia, onde os irmãos eram conhecidos por se esforçarem ao máximo. É ou não é um exemplo de igreja? É ou não é um elogio maravilhoso de receber de Deus, dos lábios do Senhor, ouvir do Senhor, como Éfeso ouviu? Vocês trabalham e eu gosto disso. Vocês servem, mas não servem de qualquer jeito, para qualquer senhor, de qualquer maneira. Vocês fazem o melhor, fazem com excelência. É inevitável, meus irmãos, diante desse exemplo da igreja de Éfeso, refletir, pensar: será que se Jesus fosse escrever para nós, se o carteiro viesse na próxima semana, deixar uma carta de Jesus para nós, será que seríamos elogiados tal qual a igreja de Éfeso?
Será que a carta à Igreja Batista Regular Canaã seria ou conteria o elogio pelo nosso serviço, por sermos ativos e fazermos não de qualquer jeito, mas da melhor maneira possível? Será que você, será que eu, cada membro dessa igreja, estaria apto para ouvir de Deus essa noite? Conheço o teu serviço, eu sei do teu esforço, eu sei da tua labuta, eu conheço o teu suor. Será que cada um de nós está apto para ouvir de Deus? Que tem servido, que tem se sacrificado, que tem se empenhado, que tem vestido a camisa do reino, da obra, da igreja? Quem deve responder a esta pergunta sou eu, é você, diretamente para Deus, não para o pastor. Não me procurar no gabinete pastoral para se justificar, mas falar com o teu Deus, com o teu Senhor. Será que seríamos elogiados por isto? Ou será que a nossa alma já tem se contentado, depois de tanto tempo, a ser um mero espectador dentro da igreja, uma espécie de cliente? E nós sabemos que nos negócios o cliente sempre tem a razão. E aí nós estamos na igreja, muitas das vezes como um cliente, desejando que todos me sirvam, mas não querendo servir a ninguém, desejando que todos lavem os meus pés, mas não querendo lavar os pés de ninguém, não querendo me envolver, não querendo me sujar, não querendo me comprometer. Será que este quadro, esta imagem é a minha? Será que sou eu? Responda para Deus, diante da palavra dele, responda para ele. Será que temos de fato colocado a mão na massa como deveríamos? Reflita. Aquela igreja então é elogiada por Deus pelo seu serviço, pelo seu empenho, pela sua dedicação e pela excelência do trabalho que oferece a Deus. Talvez você esteja pensando, ou a sua alma esteja no seguinte ponto: pastor, eu tenho servido. O problema é que ninguém vê o que eu tenho feito, ninguém reconhece o que eu faço, ninguém se lembra do que eu já fiz na obra, ninguém se lembra do que eu já fiz por essa igreja. Eu já abri mão de muita coisa, pastor, por essa igreja, para que essa igreja estivesse nesse ponto. Amém, meu irmão? Amém, Deus seja louvado. Mas eu cansei, pastor. Eu cansei de trabalhar e nada. Eu me desestimulei. Estou desencorajado, estou desencorajada, estou sem ânimo. Eu tenho me decepcionado com as pessoas, dia após dia. Já me decepcionei com os líderes, eu já me decepcionei até com o Senhor. Se essa é a tua situação espiritual, se é assim que o teu coração está, escuta o próximo elogio que Deus faz à igreja de Éfeso. Presta bem atenção. Nós temos no versículo 2 uma sequência: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E esta palavra perseverança, ela se destaca nesta primeira carta, porque ela aparece duas vezes. Ela aparece no final do versículo 2, e ela aparece logo no início do versículo 3. Duas vezes a palavra perseverança. E nós já temos aprendido que quando nós temos uma repetição em tão pouco tempo, é porque o autor está querendo trazer uma grande ênfase sobre este ponto que ele está repetindo. E aqui a perseverança é uma marca daquela igreja. Meus irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado irmão, você que está aqui e se coloca naquela posição que eu estava descrevendo, de fatigado, desgastado, cansado, decepcionado, deixa-me te dizer uma coisa: do fundo do meu coração, Deus deseja
que você seja perseverante. Deus deseja que eu seja perseverante. Deus deseja que nós, todos juntos, perseveremos na sua obra. Perseveremos apesar das pessoas. Perseveremos apesar das frustrações. Perseveremos apesar das decepções, apesar das tristezas, apesar dos pecados do seu pastor e do seu líder. Deus deseja que você continue, que você seja um crente perseverante. Deus não deseja que nós venhamos a parar. Parar não é uma opção para o crente, porque nós estamos em meio a uma guerra espiritual, e numa guerra ninguém simplesmente lança fora suas armas. Numa guerra ninguém cruza os braços, não dá para parar. Ou eu continuo marchando, ou eu vou ser abatido na guerra. É importante pensar sobre isso. Por que Deus elogia a igreja de Éfeso? Porque aquela igreja não desistia facilmente. Nos nossos dias, são poucas as pessoas perseverantes. As pessoas começam o curso e logo desistem. As pessoas entram na academia um mês, no outro parou. As pessoas só não desistem dos filhos porque não dá. Nós somos assim. Desiste do casamento, do marido, da esposa, existe da igreja, existe de tudo. Nós somos quase que preparados para desistir e começar de novo. O nosso mundo criou essa cultura de renascer, de florescer novamente. Mas a ideia bíblica é que nós não deixemos nada, nos agarremos com unhas e dentes e continuemos. Na semana passada eu falei sobre o quadro de um soldado que permanece mesmo tendo seus olhos furados, mesmo estando machucado, mesmo quando ele é alvejado, mas ele persevera e persevera até o fim, porque Deus nos mantém. Nota que Deus se agrada do coração perseverante. Pastor, eu já estava pensando em desistir. Essa noite eu estava pensando em deixar meu carro, deixar meu departamento, deixar de ajudar no retiro de carnaval. Eu estava pensando em nem ir mais. Eu vou ser bem honesto. É isso que estava no meu coração. Eu nem disse para o Senhor, mas era assim que eu estava pensando. Persevere, meu irmão. Persevere. Sabe o que a Bíblia nos diz? Nós temos diversos textos. Eu vou citar a referência só para que você possa anotar. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, é dito que ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para frente. É isso? Ninguém olha para trás. Não é permitido mais voltar. Não é permitido mais olhar para trás. Desde o dia que Deus te salvou e colocou no teu coração um novo cântico, uma nova visão, não tem como voltar para trás. Não tem como olhar mais para aquilo que foi deixado de lado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39 é dito: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós não somos dos que desistem, nós não somos dos que abandonam. O que é dito em 1 Coríntios 15, 58? Tenho certeza que muitos sabem decorar esse texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, olha a palavra, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é em vão. Se der errado, o vosso trabalho não é inútil, não é vão no Senhor, não é. Por isso nós precisamos ter a postura de estarmos firmes, inabaláveis. Esta é a postura da igreja de Éfeso. Olha que elogio importante de receber dos lábios do Senhor. Sermos também inabaláveis. E quando a palavra perseverante aparece pela segunda vez no livro, está falando agora de perseguição. Aquela igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, perseguida pelos judeus, tribulações, sofrimento, dificuldades, lutas internas, lutas externas, mas a igreja perseverava no Senhor,
notando e vendo na igreja de Éfeso? Você é perseverante? Se não é, precisa ser. Amém? Precisa ser. Precisa pedir a Deus: Senhor, eu não fui salvo para olhar para baixo, para desistir do que o Senhor me chamou, não. E a força para continuar não é minha. A força, quem me dá é o Senhor. Por isso eu persevero, por isso eu continuo, por isso eu vou trabalhar, independente de dificuldades, de lutas, de não conseguir muitas vezes se relacionar tão bem. Independe, nós servimos ao Senhor. Deixe-me te dizer algo sobre o teu trabalho árduo, que não é em vão, que não é inútil. Deus conhece as nossas obras e o nosso labor. Não é suficiente, não? Será que você ainda precisa de uma tapinha nas costas? De um muito obrigado? Humano? Tão pequeno? Será que ainda precisamos, muitas das vezes, de pessoas que estão ali nos incentivando? Vai, vai. Não! Nunca troque o reconhecimento de Deus pelo reconhecimento das pessoas. Nunca faça essa troca. Deus reconhece, Deus sabe. Deus sabe o tempo que você passa em oração em secreto, na sua casa. Deus sabe. Eu não sei. Os irmãos não sabem, mas Deus sabe. Deus sabe o teu ministério de evangelismo no teu trabalho. Ah, porque eu não posso vir na quinta-feira, mas Deus sabe se você evangeliza. Deus sabe o teu trabalho. Deus sabe quando você usa os meios, quando você usa Facebook, quando você usa o WhatsApp para glorificá-lo, para servi-lo, para trabalhar para Ele. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. O que deve tranquilizar o nosso coração? Deus sabe. Precisamos descansar nisso, meus amados irmãos. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que o teu pastor não consiga reconhecer, não importa, Deus sabe. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. Logicamente que não podemos usar desse artifício para dizer, não, Deus sabe, pronto. Então agora eu faço do meu jeito, da minha maneira, Deus o sabe. Às vezes a gente vê esse uso deste pensamento, desse entendimento. Não, obras são vistas. Quando Deus fala que conhece as obras da igreja, obras são visíveis, são aparentes, Deus conhece. E as obras não conseguem ficar ocultas. Mas é importante entender que nós prestamos contas a este Deus. Ele é o nosso Senhor. E nada passa despercebido pelos seus olhos. Nada que você vê nessa igreja até hoje passou despercebido pelo Senhor. Acredita nisso? Pode ter passado despercebido por mim. Coitado, tanta coisa para ver, para pensar, não consegue perceber, não consegue ver. Mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Um mover de cadeira que você fez para abençoar, para ajudar, Deus viu, Deus se agradou. Será que nós receberíamos este elogio de Deus? Vocês trabalham, não de qualquer jeito, com excelência e ainda são perseverantes. Precisamos lutar para receber esses elogios do Senhor. Precisamos lutar para que isso também seja nosso, não apenas da igreja de Éfeso. Os elogios continuam. Nota aí o final do versículo 2 e o versículo 6. É dito que aquela igreja não pode suportar homens maus e que ela coloca à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e declara que aqueles homens são mentirosos. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que notamos nessas palavras, nesta seção da carta? Que a igreja de Éfeso conhecia muito bem a Bíblia. Isso aqui é importante. Lembremos que aquela igreja foi pastoreada simplesmente pelo apóstolo João, que está escrevendo essa carta. Teve o apóstolo João como seu pastor. E quem passou pela igreja de Éfeso? Um grupo que não tinha tanto destaque.
Não foi o pastor Carlos que passou lá em Moçambique, lá em Beira, não. Quem passou aqui foi Paulo. Quem passou nessa igreja? Pedro. Quem passou nessa igreja? Timóteo. Quem passou nessa igreja? Apolo. Quem passou aqui nessa igreja? Priscila e Áquila. Só. Então dá para notar aqui uma galeria de grandes conhecedores, de grandes ícones da vida cristã, que ajudaram doutrinariamente, que ensinaram aquela igreja. E aquela igreja então corresponde ao ensinamento que recebeu. Isso é importante. A igreja recebeu o ensinamento e corresponde. A igreja não continua no leite, a igreja caminha, aprendeu, foi ensinada e agora está praticando, está vivendo. O texto nos diz que aquela igreja, ela não suporta homens maus, e homens maus podem ter dois sentidos aqui: o sentido de homens que não têm uma vida santificada, que têm uma vida em pecado, ou aqueles que deturpam o evangelho. Pode ter esses dois sentidos dentro desse texto. Quando nós chegamos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, você pode anotar a passagem. Pedro nos adverte, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele nos exorta que no meio do povo surgirão falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres, que se introduzirão dissimuladamente, heresias destruidoras chegarão, até o ponto da igreja renegar a soberania do Senhor. Segundo Pedro nos adverte. Pedro está nos dizendo que nós não notamos, mas muitas das vezes a heresia surge do nosso meio. Isso aqui é importante. Muitas das vezes nós pensamos em heresia simplesmente como algo que nós importamos. Vem uma heresia da Europa, e a França traz grandes heresias, e a Alemanha também. Então nós pensamos, toda a heresia da teologia vem de lá. Aí pensamos, não, a heresia hoje vem dos Estados Unidos da América, é de lá. Não, meus irmãos, isso é ingenuidade. Muitas das vezes a heresia surge do nosso meio, surge de um pensamento meu que não condiz com a Bíblia. E eu defendo, contagio um, contagio o outro, e quando menos espera, a igreja está destruída pela heresia. Alguém que entra pelas nossas portas, se torna membro da igreja, mas não concorda com as doutrinas da igreja. Ou alguém que está na membresia da igreja hoje, e não concorda com as doutrinas da igreja. E aí dissimuladamente vai mudando, sorrateiramente, de maneira tácita, uma voz suave, uma voz agradável, uma voz meiga. Normalmente o herético é simpático, é sorridente, é alguém que está sempre do nosso lado, com a mãozinha no ombro, que gosta de visitar. E aí o que acontece? Nós somos conquistados. Quem é que não gosta de ser amado, visitado, receber sorriso, elogio? Teu cabelo está tão lindo, mulher. Isso aí desarma para mim. Quem não gosta? E de repente a heresia entra na igreja, e a igreja deixa de olhar para o soberano, para o Senhor, deixa de amar a Bíblia, perde o foco, e a igreja se divide. Por quê? Porque a igreja não estava vigilante, a igreja não conhecia a Bíblia, e aí de maneira muito fácil entra as doutrinas, e não precisa ser uma pessoa física, as doutrinas heréticas entram pela nossa casa, entram pela televisão, entram pela internet, entram por todos os lugares, e nós simplesmente absorvemos sem ter a maturidade devida, e depois estamos numa situação muito complicada teologicamente falando, e para voltar atrás exige muita humildade, coisa que nós temos muito pouco. É difícil, meus irmãos. Por isso aquela igreja é elogiável mesmo. Uma igreja que olha para pessoas que se diziam, nós somos apóstolos, e a igreja diz, vocês são falsos apóstolos. Apóstolo nenhum. Só no Brasil, nós temos cerca de 12 mil pessoas se dizendo apóstolos. Na atualidade. 12 mil.
tem até uma nova categoria, os pai-apóstolos, que estão acima dos apóstolos, porque se aposta é pouco já. Aí agora tem o pai-apóstolo, o todo-poderoso chefão. O que é isso? Por que isso entrou nas igrejas? Por que isso tem contaminado a igreja evangélica? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Igrejas evangélicas dos nossos dias, repletas de misticismo. Igrejas que estão tentando conciliar umbandismo com Bíblia. Igrejas que estão tentando conciliar mesa branca, candomblé, artifícios, muitas das vezes, da feitiçaria no meio da igreja. Igrejas confusas e completamente perdidas, é o que nós encontramos e vemos. Por quê? Meus irmãos, tudo começa lentamente. Tudo começa com uma faísca, um problema. E aquilo vai crescendo, crescendo. E na porteira que entra um boi, passa uma boiada. Por isso nós precisamos estar atentos, conhecer Bíblia, ler Bíblia, para receber esse mesmo elogio. E quando alguém se levantar dizendo, não, eu sou apóstolo, quando alguém se levantar tentando ensinar você algo que é contrário à Bíblia, quando alguém tentar perverter a paz da igreja com pensamentos completamente demoníacos, nós nos levantarmos em uníssono e dizermos, falso mestre, falso profeta, falso apóstolo, identificarmos isso, e não só isso, já é muito legal identificar, né? Mas aquela igreja tem duas palavras bem pesadas e impactantes aqui. Ela não suporta, ela não aguenta, e ela odeia. Notaram isso? A igreja odeia as obras dos nicolaítas. Nós vamos estudar mais à frente os nicolaítas. Então eu vou deixar para explicar mais à frente, porque tem alguns detalhes que vão aparecer no livro de Apocalipse sobre este grupo. O que eu quero enfatizar aqui é que a igreja odeia as obras dos nicolaítas, e o versículo 6 diz assim, as quais eu também odeio. Quem também odeia? Deus. Pastor, Deus odeia. Está aí no seu livro, não está escrito. Ah, mas a teologia que eu aprendi não diz isso não. Ciência, meu irmão. Leia a Bíblia. Entenda o que está sendo dito. Deus odeia o pecado? Sim. Deus odeia esses falsos mestres que deturpam a palavra e estão levando as pessoas para o inferno, achando que estão indo para o céu. Deturpam, enganam, acabam muitas vezes maculando a imagem de uma igreja séria. Quantas pessoas não querem pisar numa igreja por causa de falsas igrejas, falsos mestres, pastores irresponsáveis, líderes que vão para o púlpito para pregar sobre o seu próprio ego, sobre a sua própria vida. Deus odeia, Deus abomina, e a igreja do Senhor também precisa abominar, também precisa odiar. Não existe aqui a política da boa vizinhança com quem Deus odeia. Não existe política do politicamente correto com quem Deus abomina. Aquilo que Deus odeia, nós também precisamos odiar. Aquilo que Deus se ira, nós também precisamos tirar. Precisamos pensar mais sobre isso e nos posicionar mais, sermos mais fincados na doutrina e dizer, isto Deus abomina, e ponto final, acabou, sem medo. E muitas das vezes estão colocando sobre nós a taxa da intolerância e dizendo, olha, vocês são intolerantes demais assim. Precisamos ser intolerantes com aquilo que Deus não tolera. Somos povo dele, precisamos refletir, somos candeeiro, precisamos iluminar. É assim que devemos proceder. Pense sobre isso. É assim que devemos nos portar. Eu poderia falar muito sobre isso. É um assunto muito rico, muito vasto.
Poderia falar sobre as nossas posturas diante de embates e debates tão tolos e deixando de lado o que de fato é importante e relevante. Mas não faltará oportunidade. O texto, meus irmãos, ainda nos aponta, e agora eu quero chegar para o ponto mais importante desta noite. Não que todos esses que tenhamos trabalhado não sejam relevantes, mas se você dormiu até agora, se distraiu, então é a hora. Acorda aí. Vamos lá, vamos pensar um pouco agora, vamos meditar, vamos refletir. Veja o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós encerramos a sessão de elogios belíssimos, grandiosos, e entramos na sessão de exortação. Aparentemente, nós estávamos diante da igreja perfeita. Notaram isso? Eu acho que se eu estivesse no primeiro século, para mim seria um sonho participar da igreja de Éfeso, ter o meu nome na membresia da igreja de Éfeso. Olha quantos elogios! Olha que igreja fantástica! Quem chegasse naquela igreja no primeiro século, provavelmente ficaria encantado com tudo que visse. Nós somos facilmente enganados. Nós muitas vezes olhamos para a aparência, para a casca, e não enxergamos mais a fundo. Uma igreja zelosa, Deus diz que aquela é uma igreja zelosa na doutrina? Diz. Uma igreja que tem postura ativa em relação aos hereges? Sim, Deus diz. Uma igreja servidora? Sim. Serve com labor, com excelência? Sim. Uma igreja que persevera no serviço? Sim. Uma igreja que persevera diante das tribulações? Sim também. A pergunta é: o que mais nós poderíamos querer numa igreja? O que mais nós poderíamos desejar numa igreja? Talvez para qualquer um de nós fosse suficiente uma igreja assim, mas para Deus, não. Os critérios de Deus vão bem além dos nossos critérios para uma igreja. Quando Deus fala numa igreja, os critérios que Ele usa para elogiar uma igreja vai bem além daqueles que os nossos olhos podem perceber. É dito por Deus: eu tenho algo contra ti, igreja. Abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, a igreja de Éfeso conseguia ver qualquer erro doutrinário com clareza. O que a igreja de Éfeso não conseguia ver era o seu próprio coração. Ela conseguia ver a vida dos outros, mas ela não conseguia olhar para a sua alma e notar que estava vazia, seca de amor. Ela não conseguia perceber as intenções por trás das ações. Eles tinham abandonado o primeiro amor. Isso significa que Deus estava no meio da igreja. Não é assim que ele é descrito na igreja de Éfeso? Ele estava no meio da igreja, mas para aquela igreja Jesus estava sendo tratado como qualquer um outro. Ele está aqui conosco, mas isso não faz diferença. Isso não aquece meu coração. Isso não me entusiasma. Jesus está aqui. E qual o problema? E o que é que tem? Era assim que aquela igreja estava pensando. Abandonar o primeiro amor, meus irmãos, significa não vibrar mais com Deus, com a voz de Deus, com a palavra de Deus aos nossos corações. É incrível notar que a igreja de Éfeso conhecia muita doutrina, conhecia muito a Bíblia, tinha a Bíblia na ponta da língua, a ponto de identificar qualquer erro doutrinário. Mas se mostra um exercício intelectual, racional, porque aquele conhecimento não descia para o coração, não fazia diferença na alma. Será que é assim que eu estou? Será que eu estou vivendo assim há alguns anos, há alguns meses, algumas semanas, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, mas ela não fala com o meu coração, ela não aquece a minha alma?
Será que eu estou ouvindo culto após culto, ouvindo mensagem após mensagem, e eu simplesmente saio do tempo como se nada tivesse acontecido, como se Deus não me alegrasse mais, como se não houvesse mais brilho nos meus olhos por Deus? A palavra que Éfeso conhecia, conseguia armazenar, não fazia diferença no seu interior. Como nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, principalmente nós, igrejas batistas regulares, que muitas das vezes se alegram e se gabam de serem conhecedoras da verdade, de não cairmos numa mera religiosidade, num conhecimento que meramente é armazenado aqui, que fica na minha mente, mas não desce para a minha alma, não faz diferença na minha vida. Temos que ter cuidado para não cair numa rotina com Deus. Por incrível que pareça, podemos cair numa rotina com Deus. Nós até entendemos cair na rotina com a esposa, com o marido, no trabalho. Mas cair na rotina com Deus é possível, pastor? É possível. E talvez muitos de nós já tenhamos caído nisso. Precisamos refletir. Caímos na rotina com Deus, abandonamos a Deus, temos um coração frio para Deus, quando o culto é só mais um, quando eu estou no culto e a minha mente está na segunda-feira, e eu não consigo ouvir a Deus, me preocupar com o que eu estou ouvindo, guardar, armazenar, refletir, eu só me preocupo com o que está acontecendo lá fora, minha vida, meus filhos, tudo que eu tenho para resolver. E com um ponto marcado para o próximo domingo, no mesmo banco, no mesmo bate-canal. Eu estou frio quando, uma vez por mês, celebro o culto da ceia do Senhor, e é apenas um cálice e um pedaço de pão, sem nenhum valor para a minha alma. Quando a morte de Cristo não fala mais, quando a vinda de Cristo não faz o meu coração palpitar por Ele, meu coração está frio, perdi, abandonei o primeiro amor. Em Mateus, capítulo 24, versículo 12, é dito de maneira profética que nos últimos dias o amor iria se esfriar. A grande pergunta é: será que essa profecia está se cumprindo na minha vida? Será que essa profecia de Mateus 24 está se cumprindo na sua vida, na nossa igreja? Será que nós somos o exemplo claro do cumprimento da profecia de Mateus? Corações frios, que não vibram, que não se alegram, que abandonaram o primeiro amor. Eu peço que você preste atenção por um momento. Eu peço a sua atenção só mais alguns poucos minutos, porque isso que eu vou dizer é muito importante. É fácil, meus amados irmãos, cumprir obrigações religiosas semanalmente, mas sem amor. É fácil estar todo domingo na igreja, mas sem amor. É fácil e até intelectualmente prazeroso defender a doutrina contra um ateu, mas defender essa doutrina, lidar com essa doutrina sem amor pelo Deus da doutrina. É fácil dizimar sem de fato amar. É fácil e até empolgante contribuir com missões, mas mesmo assim ter um coração vazio e oco de amor por Deus. É fácil orar sem amor. Meus irmãos, saibam que um pregador pode passar a vida inteira pregando num púlpito, a vida inteira à frente de uma igreja, mas sem amor nenhum por Deus no coração, fazendo pelo salário, fazendo pelo reconhecimento. Também não é difícil tocar, cantar, dirigir sem amor.
simplesmente pelo prazer de tocar, pelo talento de tocar e pelo reconhecimento. Isto é muito perigoso. Perigoso por quê, pastor? Porque ninguém vê o teu coração. Porque parece que está tudo bem, parece que está tudo maravilhoso, parece que nós estamos diante de algo exemplar, categórico. Quem me visse olharia e diria: agora conheci um crente de verdade, trabalha, serve, é perseverante, não fica prostrado diante das dificuldades. Esse é o crente. E Deus diria: cadê o amor? Não está faltando algo não na vida cristã? Será que não nos falta algo? O que é dito em 1 Coríntios capítulo 13, de versículos 1 a 3? Esse texto eu quero que você abra. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Estamos caminhando para o encerramento. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que aprendemos com este texto? Que não importa tanto a quantidade e o número dos nossos dons e talentos, que não importa tanto o nosso serviço, que não importa tanto o tamanho da nossa fé, não importa tanto a nossa disposição de ajudar as pessoas, não importa nem mesmo a nossa disposição para morrer, porque os homens bombas do islamismo também morrem pela religião deles. Mas o que importa para Deus? O que Deus requer de nós? Quer todas estas ações e atitudes movidas pelo amor. Quer que o amor seja a mola propulsora de todas as minhas ações para Ele. Que tudo comece na minha vida com amor, porque sem o amor por Deus, nada faz sentido, tudo é vão, tudo é inútil. Se a única coisa que importa a Deus, de fato, é o nosso amor, e nós já aprendemos que o amor é prático, o amor evidencia os seus atos. Teste amar a tua esposa sem evidenciar, só por uma semana. Então, amor é prático, nós mostramos, nós evidenciamos para Deus. Deus não está aqui dizendo que a nossa fé não é importante, que o nosso serviço não é importante, que a nossa contribuição não é importante, mas Deus está querendo realocar a prioridade na nossa vida. Tudo começa pelo amor, na nossa lista de atividades, tudo começa com o nosso coração. É isto que Deus quer chamar a nossa atenção. É inevitável, se tudo começa com amor e termina com amor, perguntar para você: você ama a Deus? Amo, pastor. Lembre-se que Jesus está aqui, conhecendo o teu coração e a tua mente. Diga para Ele que está na tua presença. Uma expressão em latim, nós já temos aprendido de Agostinho, corandeu. Diga diante de Deus que ama Ele, que o ama. Você o ama como da primeira vez? A pergunta agora começou a dificultar mais um pouquinho. Você o ama com a mesma vibração do início da sua conversão?
coração começou a palpitar forte, bater forte e dizer: eu não sou nada sem Cristo, eu venho para Cristo, eu quero estar na igreja, eu quero ler Bíblia, eu quero orar, eu quero aprender. É assim? Hoje é assim? Ou será que o seu amor se perdeu? Será que o amor por Deus perdeu a graça? Não tem mais graça amar a Deus. Será que o amor perdeu o brilho? Será que o nosso amor por Deus perdeu a cor? Será que o tempo é capaz de matar o nosso amor por Deus? Amada igreja, um amor normalmente só esfria quando nós achamos um novo amor ou um outro amor. Um amor só é abandonado quando o outro amor é adquirido. É isso que acontece normalmente nos relacionamentos. Abandona-se um antigo amor, abandona-se a esposa, abandona-se um marido, para poder então se relacionar com um amante. Nós precisamos responder diante de Deus: será que eu tenho um novo amor? Quem será que está substituindo Deus no nosso coração, na nossa vida? Quem virou a nossa cabeça? Quem virou o nosso coração? Estávamos bem, andávamos bem. O que aconteceu? Quem é este outro amor? Consegue identificar? É interessante que a palavra que João utiliza no versículo 4 para abandonou o primeiro amor, é a mesma palavra que aparece na Bíblia, no texto grego, para separação e divórcio. É a mesma palavra. Quando você chega em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 11, 12 e 13, essa palavra aparece 3 vezes para lidar com divórcio, com separação, um relacionamento quebrado, um abandono do amor. Precisamos responder diante de Deus: quem é esse nosso novo amante? Qual é o nome do teu amante? Será que o nosso amante somos nós mesmos? É o meu prazer? É o meu ego? É o meu eu? É a minha autossatisfação? Será que agora eu passei a viver para mim? E abandonei a Deus e deixei Deus em segundo plano? Será que é a minha esposa? Será que é a minha esposa, coitada dela, se estiver nessa posição em Deus, de suprir um amor que só Deus pode suprir na minha vida, e eu a coloquei nessa posição? Será que a minha namorada é o meu Deus? Será que a minha noiva, o meu noivo é o meu Deus? Será que a minha profissão, o meu trabalho se tornou o meu Deus, que diz o que eu devo fazer, como eu devo fazer e que horas fazer? Será que são os meus amigos que são o meu Deus? Será que é o meu esporte que é o meu Deus? Será que é a pornografia, o sexo? Será que são os meus filhos que se tornaram o meu Deus, que ocuparam o lugar de Deus? Como se chama isso? Uma palavra que começa com idola e termina com tria. Isso se chama idolatria. Amar alguém tal qual devemos amar a Deus é idolatria. Será que você consegue lembrar qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Depois que Pedro o traiu 3 vezes, o negou 3 vezes, o que Jesus pergunta para Pedro naquele relacionamento, naquele encontro? Pedro, tu ama os bancos da igreja? Foi? Pedro, tu ama a comunhão da igreja? Ama a cantina da igreja, Pedro? Qual a pergunta de Deus para Pedro? Pedro, tu me amas? O que Deus está perguntando para Pedro? Com o que Deus se preocupa?
coração, meus irmãos, não se engane. Deus se preocupa com o nosso coração, com o nosso amor, com as nossas intenções antes das ações. É disso que Deus se preocupa. Talvez seja o que nós mais tenhamos negligenciado durante os últimos meses, os últimos anos, o coração, a alma. Mas é isso que importa para Deus. Como está o seu coração, como está o seu amor. Você que está aqui essa noite, que tem identificado que de fato você deixou o seu primeiro amor, abandonou o seu primeiro amor, tem falhado com Deus, não tem mais prazer em se sacrificar por Ele, não tem mais prazer na presença dEle, não tem mais prazer com a palavra dEle. Sabe o que você pode fazer? O versículo 5 do capítulo 4 de Apocalipse nos diz: se arrependa. Se arrependa. Se humilhe, se quebrante na presença dEle, peça perdão, reconheça que tem errado, que tem falhado, que tem priorizado aquilo que não deveria ser priorizado. Arrependimento é a cura para voltarmos a amar a Deus com toda a força e brilho que nós tínhamos antigamente. Tudo começa com esta confissão, com este se quebrantar na presença de Deus. Você que é crente dessa igreja, está desestimulado, tem vindo para a igreja entristecido, não tem mais prazer e alegria, sabe que a oração do teu pastor por você tem sido: ó Deus, nos ajuda a te amar de novo, Senhor. Nos ajuda a te amar, mas não de qualquer jeito. Te amar com toda a força do nosso coração, se apegar ao Senhor e priorizar somente o Senhor. Tome uma decisão essa noite. Você que é crente no Senhor, tome uma decisão de voltar ao teu primeiro amor, de amá-lo como você o amava antigamente. Tem um texto belíssimo em Jeremias capítulo 2, depois você pode ler, quando Deus declara o amor de Israel, e depois diz que Israel também o abandonou, o trocou. Tem um compromisso de amar a Deus. Não tenho amado, pastor, até hoje da maneira que deveria. Pois ame a partir de agora, ame a partir de hoje. Deus está nos dando uma oportunidade de não sermos uma igreja meramente religiosa, meramente mística, meramente intelectual, mas uma igreja que tem um coração pulsante por Deus. E esta oportunidade começa por este púlpito, por este pastor, de amar a Deus e repensar o seu amor de maneira plena, e chega até você também. Quero encerrar dizendo para você que está aqui e que ainda não conhece esse amor, que ainda não teve a oportunidade de ter este primeiro amor. Você pode amar muitas coisas na sua vida, mas sem o amor de Cristo, você sempre será incompleto. Você pode se enganar, achando que será suprido num relacionamento, será suprido num casamento, será suprido quando tiver um concurso, será suprido quando passar no vestibular. Você pode se enganar de várias maneiras. Mas biblicamente a verdade é: o teu coração só precisa de uma coisa: amar a Deus. Amar a Ele de todo o coração e a força. Isto é possível para você que está aqui, porque na carta de 1 João nós aprendemos que nós podemos amar porque Ele nos amou. Nós podemos amar a Deus porque Ele nos capacita e nos ensina a amá-lo. Não tenha medo, não tenha vergonha de divulgar o seu amor, de anunciar o seu amor. Você que está aqui essa noite, pense em ter Cristo, não apenas como o teu primeiro amor, mas como o teu único amor. Medite sobre isso. Uma vida sem confissão de pecados é séria, igreja. Nós lemos na continuação da carta que se nós não nos arrependermos e continuarmos a viver na mera religiosidade, o próprio Jesus Cristo vai retirar o nosso condenado. O que é isto? A igreja vai deixar de existir.
vai fechar as portas. Já pensou? Esta igreja fechar as portas por causa de pecado, por falta de arrependimento. A igreja de Éfeso não existe mais. Hoje a Turquia, e o país da Turquia hoje é repleto de islamismo. O grupo muçulmano tomou conta da Turquia e não existe mais uma igreja oficial na Turquia que seja cristã. O candelabro foi retirado. Porque uma igreja que não brilha, uma igreja que não tem um coração palpitante por Deus, não evidencia a Deus, não tem sentido. E Deus resolve tirá-la para que ela não continue envergonhando o seu nome. Mas aqueles que se arrependem, que têm uma vida de confissão, de arrependimento, que amam de fato a Deus, ou que resolvem amar a Deus, são chamados no versículo 7 de vitoriosos. Aos vitoriosos, eles receberão a oportunidade de estar no paraíso de Deus. Essa é uma promessa belíssima e fantástica. Aqueles que amam a Deus, se entregam a Deus, são vitoriosos em Cristo Jesus, e um dia usufruirão de um paraíso restaurado, o Éden restaurado. Se você notar, é a mesma descrição do Éden em Gênesis, no versículo 7. Esse Éden vai ser restaurado para que nós possamos usufruir da presença plena de Deus. Você que está aqui, não há como ir para o paraíso, ir para o céu, ser vitorioso espiritualmente falando, sem amar a Deus, sem se arrepender e confessar pecados. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, este amor que é colocado no nosso coração não vem de nós, não é nosso, é teu. É o Senhor que enche o nosso coração. É o Senhor, ó Deus, que faz com que as lágrimas cheguem aos nossos olhos e não consigamos mais nos conter. As barreiras caem, as resistências caem diante do teu belíssimo amor. Um amor, ó Deus, sacrificial, o amor na cruz, um amor provado. O Senhor que se entregou, que morreu por amor. Ó Deus, nos capacita a te amar mais e melhor. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito Santo que nos auxilia, nos dando o fruto do Espírito chamado amor. O que seríamos de nós sem o auxílio espiritual do Senhor? Eu quero pedir ao Senhor, enquanto estou orando, enquanto os irmãos estão com a cabeça baixa, que o Senhor possa salvar vidas essa noite. A salvação de uma alma, Deus, depende do Senhor. Salvar, ó Deus, aqueles que querem te amar, que já queriam dizer isso faz tempo, mas não tiveram essa coragem, mas que hoje, ó Deus, foram impulsionados pelo Senhor para isso, e que estão desejosos de declarar esse amor, que querem dizer: eu te amo, meu Deus. Se você está aqui essa noite, não tomou uma decisão ainda, ou tem tomado uma decisão recente, você que sabe que precisa viver e amar a Deus, e quer tomar essa decisão, é uma oportunidade dada por Deus na tua vida. Você não sabe o quanto ainda vai viver para ter essa oportunidade. Se Deus falou com o teu coração essa noite, se Ele está falando que é contigo, toma essa decisão. Decide amar a Deus. Diga para Deus: eu decido te amar, ó Deus. Se esta verdade está acontecendo no seu coração, se essa decisão que você quer tomar, levante uma de suas mãos, para que nós possamos nos alegrar com você. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Quer tomar uma decisão por Cristo, de viver para Cristo, de amar a Cristo com toda a sua força? Você que ainda não se entregou a Jesus, você que ainda está lutando em relação a essa salvação, quer tomar essa decisão? É uma oportunidade que Deus te dá.
Alguém? Levante uma de suas mãos. Meus amados, a tua palavra foi pregada e sabemos que ela não volta vazia. Não queremos, ó Deus, em nenhum momento que decisões sejam tomadas por pressão, que decisões sejam tomadas, ó Deus, no calor do momento. Queremos que de fato seja uma decisão que vem de Ti, que a palavra fale, que a palavra, Deus, que foi plantada, cresça, em nome de Jesus.